diminuição do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, uma medida que já havia sido implementada pelo governo por meio de uma medida provisória, mas agora o Congresso precisava aprovar para que essa medida continuasse valendo, né? Então, isso foi votado também na quarta-feira, a Câmara aprovou, agora vai para o Senado deve aprovar muito em breve também para que essa medida não caia, então, para que as pessoas que já são isentas, né, essas pessoas que ganham até 2 salários mínimos que já são isentas, não percam o seu benefício. E também votaram a questão, que a gente, é bem relevante isso, né, em meio a esse debate que a gente tem tido de corte de gastos, de redução, né, de gastos pelo governo. O Congresso aprovou o aumento do número de deputados. Isso na própria quarta-feira, essa quarta-feira que foi longa, né? Que teve diversos temas, essa questão do IOF. Eles votaram isso e foi aprovado, já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados e agora foi aprovado pelo Senado, o Senado que decidiu pelo aumento em 18 cadeiras, Nila, do número de deputados. Assim, de um lado, a gente tem o Hugo Mota falando que não vai haver um aumento de gastos, que esse custo do aumento do número de deputados pode ser absorvido pela própria Câmara dos Deputados, que isso não impactaria. Mas, do outro lado, a gente tem a Diretoria-Geral da Câmara falando que isso pode impactar em 64,8 milhões por ano. Então, como a Câmara dos Deputados vai fazer para incorporar esses 64,8 milhões de reais por ano, é que a gente precisa saber, né? Porque não é um valor descartável, assim. Eles vão conseguir, eles só não deveriam, não é ilegal, só é imoral no momento que eles mesmos estão dando o grito em que o presidente Hugo Mota reúne uma coletiva no Salão Verde, daí reúne uma coletiva na RO da Câmara dos Deputados para falar que tem que parar de gastar e me aumenta 18 cadeiras no parlamento. 64 milhões de reais é o número mais baixo que eu ouvi até agora e, de fato, é um valor oficial que veio da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. E eu também já perguntei para vários deputados, Camila, por que aumentar esse número justo agora, quando é necessário enxugar? Todos eles respondem da mesma forma. Alguns dizem que são contrários, que preferem que isso não aconteça, mas a maioria responde o seguinte: olha, a gente não vai aumentar o valor disso no orçamento. Este valor de 64 milhões a mais já está previsto no orçamento. Então, o que eu estou dizendo, para eles é normal, porque está previsto no orçamento. Mas isso não quer dizer que não seja imoral em um momento de enxugar, um momento de cortar gastos. Mas eles querem aumentar e já conseguiram. Exato. Para muitos deles é um dilema, porque muitos também sabem que a população não apoia esse tipo de medida, mas votam pelo aumento do número de deputados, porque muitos são de estados que perderiam cadeiras. Então, eles não se sentem, enfim, eles não têm como... Eles sentem, né, que não tem como ir contra isso, votar pela redução do número de cadeiras do seu próprio estado. Então, essa foi a solução que eles encontraram. E a gente estava falando, Neila, mais cedo sobre essa questão agora há pouco, sobre essa questão da derrubada do decreto do IOF, né, justamente para equilibrar as contas públicas. Você estava falando da entrevista que aconteceu ontem aqui com o Coronel Crisóstomo, que é o relator dessa matéria na Câmara dos Deputados. A produção me falou que a gente tem o vídeo dele falando na própria quarta-feira sobre isso, sobre que ele tentou levar em conta no relatório dele a questão da população, mesmo pensar na população, no bem da população, contra o aumento de imposto, se a gente tiver... Opa, vamos rodar. Nesse relatório, procurei focar as pessoas mais pobres. Nós não estamos atendendo os mais ricos. Pelo contrário, os maiores beneficiários serão realmente as famílias que ganham menos. Por quê? Foquei em diminuir impostos do pão, do gás, da conta de luz, do feijão, do leite, do empréstimo e financiamento para casas populares. Isso é atender o mais pobre. Não pensamos em distinção de público, porque, na verdade,
o PDL 214 do deputado Zucco é focando atender os mais pobres. Portanto, estou muito tranquilo e fiquei muito feliz em relatar um PDL tão importante para todos os brasileiros.